Efésios 1, 7 a 12 diz assim. Acompanhe comigo a leitura. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Amém? Até aqui a leitura do texto. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Eu vou fazer uma afirmação e quero ver se você confirma ou concorda. Tá? De todas as religiões do mundo, não há uma sequer que seja ao mesmo tempo tão conhecida, tão seguida e tão odiada como o cristianismo. Não há no mundo uma religião sequer tão conhecida, tão seguida e tão odiada, perseguida quanto o cristianismo. Isso é uma verdade, sim ou não? Sim, né? Sim. Nós não precisamos ir muito longe. Aqui, onde vivemos, é assim. Mas por que será que isso acontece? O que tem de tão especial que torna o cristianismo tão amado por alguns e tão odiado por outros? As pessoas elas podem até dizer que todas as religiões são iguais. Existem pessoas com esse argumento. Mas se você disser que é cristão, elas vão te tratar diferente do que tratariam uma pessoa de outra religião, por exemplo, um budista, um católico, seja quem for. E eu vou dar um exemplo aqui. Se as pessoas vêm em um bar, uma pessoa, religiões que eu citei ou outras, bebendo, elas não vão reclamar. Mas se vem um cristão entrando num bar, bebendo, aí elas vão dizer: mas você não é crente? Você não é cristão? Você não pode fazer isso. Que interessante, né? Hoje nós vamos descobrir por que o cristianismo ele é diferente de todas as outras religiões. E nós vamos ver que ele é diferente por causa de quem ele representa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, você crendo nele ou não, você precisa concordar que Jesus foi o homem mais diferente que já existiu nessa terra. E o que ele fez, segundo esse texto, nenhum outro poderia ter feito. E por causa disso, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que creem e obedecem a Jesus Cristo, eles também vão ser diferentes das outras pessoas. Eles não vão ser diferentes por causa do que eles fazem ou do que eles fizeram no passado. Mas eles são diferentes pelo que Jesus fez por eles. E nesse trecho onde nós estamos, que é versículo 7 até o 12, ele está dentro da maior frase que nós temos na Bíblia. Eu não sei se nós comentamos, se o Aguinaldo comentou na semana passada, mas se você olhar aí o versículo 3, no capítulo 1 de Efésios, até o versículo 14, quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele não colocou um só ponto final nesse trecho. Então, do versículo 3 até o versículo 14 é uma frase só, sem ponto final. Se fosse a minha professora de português, ela ia puxar minha orelha se fosse eu que tivesse escrito isso aí. Então, algumas versões vão trazer ponto final porque eles na tradução colocaram, mas na verdade não tem. Se você ler na nossa versão, vai ter nessa Almeida 21. Mas no original não tem ponto final nenhum. Quando Paulo iniciou essa carta, você lembra, semana passada nós lemos no versículo 3, que ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a louvar a Deus. E por que ele diz que Deus é bendito, merece ser bem falado, merece ser abençoado, louvado?
Ele diz, porque Ele nos abençoou com toda sorte, com todo tipo de bênçãos em Cristo. No momento em que nós cremos em Cristo, nós somos abençoados por Deus com tudo de bom que Ele poderia dar. E essas bênçãos, o versículo 1 vai dizer que são bênçãos não necessariamente físicas, mas ele diz todo tipo de bênção espiritual. Isso são presentes que Deus nos dá, mas que não se limitam a esse mundo visível, esse mundo passageiro em que nós vivemos. São bênçãos que duram por toda a eternidade. São benefícios que não vão terminar quando você morrer, mas que vão perdurar por todo sempre. E Paulo, você percebe que ele ficou tão empolgado quando ele lembrou de todas essas bênçãos, que aí ele passou os próximos 10 versículos descrevendo cada uma delas que vinha à mente na hora ali. E ele resume essas bênçãos em 3 partes. Ele vai dizer que a partir do momento em que você crê em Cristo, você se torna um cristão, e assim você vai ser chamado, a partir de agora. Você é abençoado por 3 pessoas distintas, mas que são 3 pessoas iguais em essência. Ele vai dizer que você é abençoado pelo Deus Pai, versículo de 4 a 6. Você é abençoado pelo Deus Filho, versículos 7 a 12, que é o nosso texto hoje. E você é abençoado pelo Deus Espírito Santo, versículos 13 e 14. E para Paulo aqui, nós vemos nesses versículos um resumo da salvação. É como se a salvação tivesse sido planejada por Deus, planejada por Deus Pai, efetuada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. Então, nos versículos 4 a 6, que nós estudamos semana passada, nós vimos as 3 primeiras bênçãos que nós recebemos do Deus Pai. Primeiro, nós somos eleitos, escolhidos por Deus para sermos santos, antes mesmo de nascermos. Segundo, fomos predestinados, pré-escolhidos, predeterminados para sermos dele nesse mundo e na eternidade. Em terceiro lugar, nós fomos adotados como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, o cristão, ele só é um crente de verdade, primeiro, porque Deus escolheu ele antes da fundação do mundo, para que ele fosse um crente. Segundo, ele só é um cristão, o cristão só é um crente de verdade, porque Deus decidiu previamente que essa pessoa ia ser dele. Em terceiro lugar, porque ele foi aceito como um filho adotivo de Deus. Isso significa que aquela frase que você já ouviu ou já falou, ou tem no seu carro, todo mundo é filho de Deus. Essa frase é um completo equívoco. Nem todos. Segundo esse texto, nem todos são filhos de Deus. Porque só aqueles que foram eleitos por Deus, e por isso creem e seguem em seu Filho Jesus Cristo, foram adotados por esse Pai. Isso aqui parece repetir o que o apóstolo João já tinha dito lá em João capítulo 1. Eu queria que você abrisse lá, antes de nós entrarmos no nosso texto. De fato, volta algumas páginas da sua Bíblia, abre em João capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, segundo João, perdão, capítulo 1, versículo 12. O Evangelho segundo João. É o Evangelho, não a carta. Capítulo 1, versículo 12. Achamos? Quem pode ler para nós o versículo 12? Por favor. João 1,12. Tá certo? Ah, perdão. Está falando a respeito de Jesus, tá? Pode continuar. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. A quem Deus deu a prerrogativa, o direito de serem chamados de filhos de Deus? A todos quantos o receberam. E ele explica quem é que recebe Jesus. Quem crê no nome de Jesus. E aí no 13 ele vai dizer aos quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Está dizendo que fazer parte da família de Deus não é nascer dentro de uma linhagem que vem lá de Jesus, ou de uma linhagem de alguém que era crente. É um nascimento espiritual. Então, isso aqui é o que Paulo está dizendo lá no trecho em que nós vamos estudar.
Somente aquele que crê em Jesus é filho de Deus. E Deus fez isso, voltando para Efésios, versículo 6. Olha o que ele diz lá em Efésios 1:6. Para o louvor da glória da sua graça. Para o elogio, para o aplauso da majestade, da excelência, do esplendor da graça de Deus. A graça, você vai lembrar que nós estudamos já essa palavrinha. Graça é um presente generoso que Deus dá pra gente, que nós não merecíamos. E essa graça, esse algo de bom que nós não merecemos ganhar, o texto vai dizer que Deus nos deu gratuitamente no amado. Finalzinho do versículo 6. Ou seja, a graça foi dada de graça no amado. Mas quem que é o amado de Deus? Você lembra daquele texto que a gente decora quando é criança? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para salvá-lo. Eu resumi aí o versículo. João 3,16 vai dizer isso. Sim, Deus amou o mundo. Mas há uma pessoa em especial que Deus ama e considera como seu amado mais do que todos os outros. E essa pessoa é Jesus Cristo. Lembra quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão? E quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba até ele e ouve-se uma voz no céu. Eis o meu filho amado, em quem tenho grande alegria, em quem tenho prazer. Está lá em em Mateus capítulo 3, versículo 17. Então Jesus é o amado do Pai. Deus ama Jesus desde a eternidade. E Ele ama ao próprio Deus. E aqui, isso é muito curioso. Porque tem muitas pessoas que dizem que Deus fez o homem porque Deus estava precisando de alguém para amar. Deus estava precisando de alguém para demonstrar carinho, demonstrar afeição. E as pessoas dizem assim, olha, Deus precisa de você. Olha, Deus é tão carente, por isso que Ele te fez. Só que isso é mentira. Porque Deus não precisava de nada. Deus tinha tudo que Ele precisava na eternidade, antes de criar o mundo e tudo que há no mundo. Por que Deus não precisava de ninguém, de nada? Porque Deus já tinha o Deus Filho e o Deus Espírito. Para se relacionar. Eles já se amavam mutuamente. Eles não precisavam de mais ninguém ali naquela relação. Deus era plenamente satisfeito em si mesmo, Ele não precisava de mais nada. Só que isso nos faz fazer outra pergunta, então. Então, por que Deus decidiu criar um homem? Se Deus não precisava de nada, por que Ele criou o homem? O versículo 6 responde: para o louvor da glória da sua graça. Deus criou o homem para que o homem pudesse participar dessa alegria que ele já tinha. Para dividir com o homem aquele amor, aquela satisfação que ele já tinha em excesso na eternidade, em abundância. Mas como nós cantamos, esse homem preferiu não dar louvor para a glória de Deus. Ele preferiu virar as costas para Deus. E toda a raça humana, representada por Adão, que foi o primeiro homem criado, caiu no pecado juntamente com ele. Por causa disso, o homem, nós lembramos disso, nós estudamos isso em Gênesis. O homem foi separado de Deus por causa da sua própria vontade. Ele não queria mais ficar na presença de Deus. E hoje há uma barreira de separação entre a humanidade caída no pecado e a comunhão entre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O homem prefere por natureza o pecado do que buscar Deus de verdade. E por isso Deus planejou uma operação resgate. Versículos 4 a 6 é Deus planejando esse resgate na eternidade. E aí Ele enviou Jesus para efetuar esse resgate, que é o texto que nós vamos meditar hoje. Versículos 7 a 12. E nesses versículos nós vamos aprender que essa obra de salvação nos deu 4 presentes, de graça para nós, mas que custou a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Olha o que o texto diz. No versículo 7 nós lemos o primeiro presente que nós recebemos de graça. O texto diz que nele temos a redenção. O primeiro presente de graça que Deus nos dá em Cristo é a redenção. Ou seja, lembra que ele disse no versículo 6
que nos deu gratuitamente no amado, nele ou em quem temos a redenção. Ou seja, em Jesus nós recebemos redenção. Mas aí vem uma perguntinha, o que é redenção? É uma palavra muito importante na vida cristã. Essa palavra aqui era usada na época para se referir a um valor pago para se resgatar um homem que era prisioneiro de guerra ou era um escravo. Ela também era usada para se referir à libertação da pena de morte que era merecida por algum crime. Em outras palavras, redenção significa você pagar o preço da dívida de alguém, para libertar essa pessoa de uma sentença ou da prisão que ela merecia. A ideia dessa palavra aqui, ela foi usada no Antigo Testamento para se referir à libertação que Deus trouxe para Israel quando eles eram escravos do Egito. Deus os redimiu. Em resumo, redenção é o ato de libertar um homem que era incapaz de se libertar por si mesmo. Ou é também você quitar uma dívida que o homem tinha e que ele não tinha como pagar. Ele não era capaz de pagar essa dívida. E o texto diz que foi isso que Cristo fez por nós. Nele temos a redenção. Isso significa que nós éramos escravos. Que nós tínhamos uma dívida impagável. Mas que ele pagou o preço por nós. Mas aí, aqui tem algo fantástico. Porque nós éramos presos pelo quê? Eu gosto muito dessa frase que eu ouvi certa vez. Quando você fala de salvação para alguém, você precisa falar do que essa pessoa precisa ser salva. Então, antes de falar de Jesus, você tem que falar do pecado. Porque quem é que precisa de salvação se acha que não está perdido? Mas éramos escravos, éramos presos a quê? Ou a quem? Muitas pessoas têm a ideia de que na cruz, você talvez já tenha visto filmes assim, ouvido músicas assim, visto imagens assim, que vão dizer que na cruz Deus pagou o preço da nossa libertação das mãos de Satanás. Das mãos do diabo. Que Deus nos comprou do diabo. Agora tem direito de... Você não tem direito de mandar ele para o inferno, agora eu vou mandar ele para o céu. Alguém já ouviu algo assim? Eu já vi um vídeo assim. Mas isso não é bíblico. Porque segundo a Bíblia, nós éramos escravos não do diabo, mas do pecado. Não só isso, nós éramos devedores ao próprio Deus, porque nós quebrávamos a lei de Deus. E por isso nós fazíamos a vontade do diabo. Mas ele não tinha direito ou posse nenhuma sobre as nossas almas. O diabo não é dono de alma nenhuma. Isso que as pessoas falam de vender a alma para o diabo. Se Jesus Cristo alcançar uma pessoa, o diabo não tem direito nenhum sobre aquela alma. Nenhum. Ou seja, a nossa dívida era para com o próprio Deus. E sozinhos nós nunca íamos pagar essa dívida. E sabe o que ele fez? Ele enviou o Filho dele para esse mundo, para sofrer no nosso lugar e assim pagar a nossa dívida para com ele. E nos libertar das garras do pecado e da morte. Primeiro presente que nós recebemos, redenção. Segundo, ainda está no versículo 7 e pega o versículo 8. É perdão. Segundo presente de graça que eu e você recebemos em Cristo. Versículo 7 ainda vai dizer: nele temos o perdão dos nossos pecados. A palavra perdão usada aqui significa livramento, libertação. É parecido com o termo em português, talvez você já ouviu falar, anistia. Já ouviu falar de anistia? O que é anistia? É perdoar alguém por algum crime político. Em outras palavras, perdão é você libertar a pessoa de uma dívida. É você cancelar uma pena. É apagar da memória algum crime, como se aquele crime nunca tivesse sido cometido. Isso significa que ninguém pode acusar o perdoado pelos seus crimes. Porque aquele a quem ele lesou, que é Deus, aquele já o perdoou, anulando seus pecados. É como se os crimes nunca tivessem sido cometidos. Mas como é possível que um Deus santo... Agora eu quero que você pense nisso. As pessoas falam do perdão de Deus. A gente estava até assistindo um filme nas minhas férias sobre o perdão de Deus. Mas aquele filme ele só deixa mais dúvida do que responde questões. Porque no final do filme o cara tinha feito tudo de errado na vida dele. O camarada chega e fala: você só pedir perdão para Deus, ele vai te perdoar de graça, livremente.
Mas o filme deixa de mostrar a preciosidade do que é o perdão de Deus. Porque Deus, pensa comigo, se Deus é um Deus santo, e Ele pune pecados, Ele precisa punir pecados, senão Ele vai deixar de ser justo, Ele vai ser injusto. Como é que um Deus justo pode anular pecados e considerar pecados cancelados? Porque Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E mesmo que Deus quisesse nos perdoar, Ele teria de nos punir primeiro, porque nós éramos culpados. Deus tem de julgar o pecado. Por isso que o perdão não acontece assim do nada. É como, por exemplo, se alguém fosse para julgamento por um assassinato, e aí o juiz simplesmente dissesse para ele: pode ir embora, eu perdoo o seu crime. Só que ele não pode fazer isso. Para cumprir justiça, aquele homem precisa ser punido pelo crime que cometeu. Isso em termos humanos. E é justamente isso que acontece com Deus. Deus não pode simplesmente dizer para mim, para você: você está perdoado. Está perdoado, tranquilo, vai embora. Porque o crime precisa ser punido, senão Deus vai deixar de ser justo. E é aí que entra o meio pelo qual nós somos perdoados. Olha o versículo 7 que ele ainda diz: nós temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. O sangue do amado do Pai é o meio pelo qual nós fomos perdoados. Porque Deus é justo e para perdoar pecados alguém tinha que pagar por esses pecados. E Jesus veio em nosso lugar para fazer isso. Porque na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, Isaías 53 vai dizer isso. E pagou o preço que nós deveríamos pagar. Quando derramou seu sangue, Jesus pagou o preço pela nossa dívida. Ele cumpriu a pena pelo nosso crime contra Deus. Ele enfrentou a ira de Deus, enfrentou a condenação que nós merecíamos. Por causa dos nossos pecados, Jesus estava naquela cruz. Isso aqui é fantástico. Porque o nosso perdão não custou um só centavo para nós, mas custou a vida e a morte de Jesus Cristo. Deus não perdoa simplesmente por perdoar. Eu quero te perdoar, vou perdoar. Ele não pode fazer isso. Há coisas que Deus não pode fazer. São coisas ilógicas, ou que vão contra o caráter dele. Deus precisa punir o pecado. E todo o pecado vai ser julgado. E você precisa lembrar disso. Ou Cristo paga pelos meus pecados na cruz, ou eu vou pagar por eles na eternidade. Alguém vai ter que pagar. E a maneira de ter o seu pecado perdoado é por meio do arrependimento e da fé em Jesus por você. Pela obra dele em seu lugar. E quem não deposita sua confiança em Jesus, por mais que seja um religioso, vai pagar pelos seus pecados, porque ainda é um devedor a Deus. Nada do que você faça na igreja ou no mundo por aí, de boa ação, vai pagar o que você deve para Deus. Paulo diz no versículo 7 ainda que esse perdão foi segundo a riqueza da sua graça. Foi por meio da abundância da sua graça. Ou seja, nós não éramos merecedores de nada disso, mas Deus nos deu de presente, porque Ele é abundantemente gracioso. E aí essa graça, versículo 8, foi multiplicada em nós em toda sabedoria e prudência. E ele vai explicar isso no versículo 9 e 10. E aqui nós temos o terceiro presente que recebemos de graça pelo Pai. Qual que é o primeiro? Redenção. O que significa redenção? Pagar um preço, libertar um escravo. Segundo, nele nós temos o perdão dos nossos pecados, que foi de graça para nós, mas custou o sangue de seu filho. Terceiro, nós temos revelação. Palavrinha que o pessoal gosta de usar hoje, né? Tem uma revelação para você. Eu tenho uma para você hoje aqui. A revelação da vontade de Deus. Olha o versículo 9 e 10, o que diz. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Que texto complicado. A gente vai ver detalhe por detalhe aí. Olha o versículo 9. Em Cristo, Deus fez com que nós conhecêssemos o mistério da sua vontade. Na Bíblia,
Outra palavrinha que o pessoal gosta de usar hoje em dia é mistério, né? Na Bíblia, a palavra mistério, ela é algo que Deus sabe, ela representa algo que Deus sabe, mas que Deus não revela ao homem. Então, tudo que Deus sabe e nós não sabemos porque Ele não nos revelou é mistério para nós. E quando um mistério é revelado, é como se Deus estivesse tirando um véu de cima daquela informação e estivesse desvendando para o homem os planos dele ou o que ele pensa a respeito daquele assunto. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: em Jesus Cristo, Deus nos revelou a sua vontade, que antes estava escondida de nós, mas agora foi revelada. Mas que vontade é essa? Ele ainda vai dizer no versículo 9 que é segundo a sua boa determinação. Na versão mais antiga vai dizer segundo o seu beneplácito. Parece um palavrão essa palavra, né? Mas beneplácito significa boa vontade, boa determinação. E essa vontade boa de Deus, que Deus propôs nele, em Cristo. Deus decidiu que fosse assim em Jesus Cristo. Aí olha o versículo 10, nós temos a definição dessa vontade. Qual que é a vontade de Deus que foi revelada a nós em Cristo? Versículo 10 ele diz: na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na administração correta do tempo certo, literalmente, na hora certa, na hora decidida por Deus, o Deus Pai vai fazer, aí o texto continua, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Existe até uma série de filmes, como é que é? Convergência, né? Alguém sabe o que é convergir? A gente precisa entender, essa é uma das palavras muito importantes nesse texto. Convergir significa resumir. Lembra quando a professora pedia para você resumir a resposta de uma pergunta? É convergir. Resuma isso em poucas palavras. Ou sintetize isso num sumário, num índice. Condense, coloque tudo num só lugar. Essa é a vontade de Deus. No tempo certo, Deus vai fazer todas as coisas se resumirem em uma só pessoa, Jesus Cristo. A sua cabeça vai começar a dar nó, e é para dar nó mesmo, porque esse texto é profundo demais. Todo o universo vai se resumir em Jesus. Todos os crentes vão estar em Cristo. Tudo o que existe vai depender de Cristo. Haverá união, haverá comunhão, paz, prosperidade, prazer infinito. Tudo vai se resumir em uma só pessoa, Jesus. Mas o texto diz que todas as coisas vão convergir em Cristo. Mas que todas as coisas são essas? É óbvio que todo o universo. Mas é óbvio também que não são todas as pessoas. E por que não são todas as pessoas? Porque Paulo acabou de dizer que isso é só para aqueles que estão em Cristo. Nós lemos isso no versículo 1. Nós lemos no versículo 3 que é só para aqueles que foram abençoados por Deus, para aqueles que foram eleitos, que foram adotados como filhos, que foram alvos da graça, que foram redimidos, que foram perdoados. Isso aqui é muito interessante. Porque no mundo, você já ouviu falar disso? Tem um intenso esforço das pessoas por manter a paz mundial. Ou de amenizar e reverter o estrago feito pelo homem na natureza. E há uma profunda esperança de que o homem um dia ele vai fazer o mundo melhor. Essa é a frase que nós ouvimos na televisão, nos políticos, enfim. E nesse desejo, muitas pessoas tentam prolongar a duração da vida. Pessoas que buscam a imortalidade. Ou pessoas que buscam sobreviver à degradação que a humanidade tem tido. E tem até pessoas que têm tentado encontrar vida em outro planeta ou ir para lá. Tem pessoas que falam em colônia em Marte ou em Saturno, seja lá onde for, para fugir desse mundo. Mas com base nesse texto, tudo isso é inútil. Porque esse mundo e as pessoas que vivem nesse mundo não podem mudar por si mesmas. Elas não podem se salvar. Porque elas têm uma dívida impagável. E Deus já decidiu, pela sua boa vontade, renovar essa criação. E Deus vai fazer isso em Cristo e no tempo certo. E tudo isso que nós vemos hoje no universo
Eu queria te desafiar a fechar o seu olho por 30 segundos. Fecha o seu olho. Imagine aquelas imagens de constelações do universo, planetas, estrelas, o Sol, a Via Láctea. Agora vá mais para perto, mais para dentro do planeta Terra e você vê as árvores, os pássaros, os animais, a Terra, os seres humanos. E aí você dá um zoom maior e entra em Atibaia e vê você, vê a sua família, vê a sua história. Pode abrir o olho. Tudo isso que você viu, tudo isso faz parte de um plano maior. Faz parte de um plano que se resume em exaltar a Jesus Cristo. E sabe para quem que Deus revelou esse mistério? Não foi para os eruditos, não foi para os sábios, não foi para os artistas, não foi para um grupo seleto de pessoas, não foi para uma seita religiosa, não foi aos alienígenas, ou não foi para os maias, ou para os egípcios. Deus revelou isso àqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. Ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Queridos, é a nós, simples mortais, seres insignificantes nesse mundo, que Deus decidiu revelar sua vontade para essa criação. O cristão é alguém a quem Deus descortinou a história do universo. E a quem Ele revelou a vontade dEle para tudo que foi criado. E esse é o cristão. O cristão é alguém que com sabedoria, com prudência, ele conhece a vontade de Deus para esse mundo. Ele é alguém que não vive desesperado pelo futuro. Porque ele sabe que no tempo certo, Deus vai fazer a sua vontade. O cristão é alguém que não se apega a esse mundo porque sabe que esse mundo não vai durar para sempre. É alguém que não tem medo da morte porque ele sabe que o que o espera depois da morte é algo infinitamente melhor do que essa vida. Qual que é o primeiro presente? Redenção. Segundo, perdão. Terceiro, revelação da vontade. E o último é a valorização. Talvez esse é o melhor. Versículos 11 e 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele, em Jesus. Versículo 11 vai dizer que nós também fomos feitos herança. Herança é fácil, né? Todo mundo sabe o que é herança. Né? Herança é uma propriedade particular. Herança é algo prometido que vai ser entregue a alguém no tempo certo. Herança é um prêmio, é um presente, é um galardão, é uma recompensa. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que em Jesus Cristo, nós recebemos o céu como herança da nossa salvação. A Bíblia vai dizer que a nossa herança está lá. Mas, segundo esse texto, nós não só receberemos uma herança, como nós fomos feitos herança de Deus, de Cristo. Ou seja, o cristão é alguém valioso para Deus. É como se Deus estivesse dizendo, olha Jesus, sabe qual que é o meu presente para você? É a igreja. São os cristãos. Nós somos o presente de Deus para Jesus. É por isso que a Bíblia vai chamar a igreja de a noiva de Cristo. A igreja foi prometida por Deus a Cristo e um dia haverá esse casamento. O dia em que Deus vai entregar a igreja e falar, é sua, Cristo. É sua, a tua herança é essa, pode pegar. Esse casamento está descrito lá em Apocalipse 19. Por causa do tempo nós não vamos abrir lá, mas marca aí depois, dá uma lida lá. Na inauguração do novo céu e da nova terra haverá um casamento. Entre Cristo e o seu povo, entre o Senhor da igreja e a igreja. Entre o noivo e a sua herança. E aí você vê no versículo 11 ainda que Paulo informa que nós fomos feitos herança de Cristo quando fomos predestinados conforme o propósito de Deus, que faz com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Em outras palavras, ninguém vai poder impedir o plano final de Deus. Mesmo que a igreja seja perseguida,
mesmo que ela seja humilhada, mesmo que ela seja dispersa nessa terra, ou até assassinada, esse casamento vai acontecer um dia. O crente nunca vai deixar de ser herança de Cristo. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Mesmo que ainda você peque, mesmo que você tropece, mesmo que você caia nesse mundo, se você é cristão, o preço já foi pago. Vocês já foram perdoados. O casamento está marcado por Deus e vai acontecer, custe o que custar. Não há noiva que se atrase como nós, que impeça esse casamento. A noiva normalmente se atrasa, né? E como nós nos atrasamos em nos preparar para esse casamento. Mas ele vai acontecer. Versículo 12 tem uma pequena conclusão a essa obra de Cristo. Então, tudo isso, redenção, perdão, revelação, valorização, tem um só propósito: a fim de sermos para o louvor de sua glória. Em outras palavras, Deus fez tudo isso por nós, por meio de Cristo, para que nos tornássemos, por natureza, um louvor, um aplauso à sua majestade, à sua bondade. Isso significa que o cristão, ele é em si mesmo um louvor à glória de Deus. A sua vida só faz sentido se ele viver inteiramente para agradar a Deus, para agradecer a Deus, para mostrar o que Deus fez na sua vida aos outros. Mas esses presentes, eles não são para todas as pessoas do mundo. Lembra de novo, é a terceira vez que nós estamos vendo isso no texto. Não é para todo mundo. Tipo de pessoa que é redimida. Só há um tipo de pessoa que é perdoada. Só há um tipo de pessoa que conhece a vontade de Deus para a criação desse mundo. Só há um tipo de pessoa que é valorizada por Ele, é a herança de Cristo. O versículo 12 termina, o que ele diz? Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Esses presentes são só para quem nessa vida esperar em Cristo. Esperar significa ter esperança em algo ou em alguém. Esperar significa confiar em algo ou em alguém. Significa você crer em Jesus Cristo e confiar que tudo que nós lemos nesse texto é verdade. E aguardar com esperança o dia da nossa salvação. Só quem vive dessa maneira, nessa vida, nesse mundo, vai receber as bênçãos de viver com Cristo para sempre lá no céu. Só que essas bênçãos já afetam ele nessa vida. Porque ele já é redimido. Ele já é perdoado. Ele sabe por que está nesse mundo, ele conhece a vontade de Deus. E ele aguarda com confiança o dia que vai ser entregue a Cristo como sua herança. O que nós podemos aprender com esse texto? Eu queria sugerir algumas lições. A primeira lição que fica muito clara com essa passagem é que há uma distinção entre os homens, entre quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Isso fica muito claro quando nós lemos fiéis em Cristo, abençoados por Cristo, nós os que esperamos em Cristo, no versículo 12. Isso significa que para Deus há dois tipos de pessoas no mundo. Os seres humanos que Ele criou, que são criados por Deus, não são sub-humanos, são seres humanos, sim, mas que se rebelam contra Deus. E os seres humanos que antes eram rebeldes, mas que Ele salvou quando eles creram em seu Filho. Por essa razão, o desafio nessa noite é você fazer uma autoavaliação. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou contado entre um dos filhos adotivos de Deus por meio de Cristo? Ou ainda sou apenas um homem ou uma mulher rebelde e descrente? Essa avaliação é muito importante, porque a verdadeira vida feliz nessa terra depende de como você responde a ela. Aliás, mais do que isso, a nossa eternidade depende de como você responde essa pergunta. Avalie-se, quem sou eu? Se a resposta é não, não sou um filho de Deus, ou não tenho certeza, você precisa saber que isso só vai mudar se você se render a Cristo e confiar nele como seu Senhor e seu Salvador. Filho de Deus é quem está em Cristo Jesus. A segunda coisa que fica muito clara nesse texto é que o homem, por natureza, ele é carente de redenção e de perdão de pecados. Tem um texto na Bíblia, Romanos 3:23, vai dizer que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão separados, estão impedidos de desfrutar a glória de Deus.
Isso significa que todo homem está perdido, todo homem é escravo do pecado. Todo homem é vendido às paixões da carne. Todo homem segue o curso desse mundo. Por mais que ele queira, ele não consegue se livrar disso. E ele só pode ser liberto se alguém pagar o resgate por ele. Se alguém vir quebrar as amarras do pecado. O seu sangue vai ser cobrado no último dia por tudo que ele fez contra Deus. E é por isso que Cristo veio a esse mundo. Ele veio para pagar pelas nossas dívidas, para sofrer a condenação que nós merecíamos e para nos resgatar da perdição que estávamos. Em Cristo nós somos libertos do pecado e recebemos vida, vida verdadeira. Saber disso tinha que provocar algumas reações em mim e em você. Primeiro, deveria nos levar a confiar em Jesus. Porque se nós estamos perdidos, se nós estamos condenados, se nós precisamos de ajuda, se nós precisamos de socorro, precisamos de um Salvador, esse Salvador veio ao mundo. Ele é Jesus. E por isso, se nós queremos ser libertos do pecado, salvos da condenação futura, nós precisamos nos converter e nos entregar a fé em Jesus. Mas em segundo lugar, a segunda reação que isso tem que provocar em mim e em você, é que o próximo passo é não sermos orgulhosos. Porque sozinhos nós nunca poderíamos pagar a dívida que tínhamos para com Deus. Tem gente que se orgulha, né? Não, sou crente, sou eleito. Deus me escolheu. Isso não tem que provocar orgulho, tem que provocar humilhação. Quem era você para Deus escolher? Talvez essa é uma atitude de alguém que não foi escolhido por Deus. Porque o perdão de pecados é de graça, é um presente de Deus para nós. Custou a vida do filho dele, mas não custou nada para nós. Nós não somos perdoados pelo que fazemos de bom, ou porque nós tínhamos dinheiro para pagar a dívida. Não. Você tem que quebrar o orgulho. E tem que levar, em terceiro lugar, a terceira reação, a gratidão. A melhor maneira de nós sermos gratos a Deus por tudo que nós fizemos, tudo que Ele fez por nós na cruz, é viver uma vida longe do pecado. É odiar o pecado, é ter nojo do pecado. É repudiar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deus só me libertou disso, eu não quero mais isso para mim. Eu quero te agradecer. Como eu posso te agradecer? Vivendo de maneira santa. Me arrumando para o casamento. Terceira lição importante nesse texto é que o cristão é alguém que enxerga o mundo da maneira de Deus. E ele não se desespera, porque ele sabe que no tempo certo, tudo vai convergir em Cristo. Porque a nós cristãos, Deus revelou a sua vontade. E isso tem que nos fazer desprender desse mundo. Nós não podemos criar raiz nas coisas dessa vida. A tal ponto de acabar esquecendo do que está nos aguardando lá na eternidade. Nós temos sim que viver aqui, mas sempre lembrando que aqui não é o céu. Eu não sou daqui, eu sou passageiro aqui. Mas saber disso também tem que trazer descanso e paz para o nosso coração quando nós sofremos ou quando nós estamos diante da morte. Porque nós sabemos que mesmo que algo doa hoje, um dia Cristo vai enxugar toda a lágrima do nosso olho. O cristão tem a segurança da salvação. Por mais que ele chore com o mal nesse mundo, ele não se desespera porque ele sabe que o que está por vir é ainda melhor, porque é o céu. Que nós tenhamos essa esperança, cientes de que o mundo não pode se salvar. Esse mundo vai de mal a pior, ele vai só piorar, ele não vai melhorar a si mesmo. Não é a política, não é a economia, não é a religião que vai mudar esse mundo, mas a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai inaugurar o reino perfeito e eterno dele, no qual nós faremos parte, se crermos em Cristo. O que é fantástico nesse texto, em quarto lugar, é que o cristão é alguém valorizado por Deus, a ponto de ser chamado de herança de Cristo. Por isso, eu queria te desafiar a não se sentir inútil, não se sentir desprezado ou carente de atenção nessa terra. Porque em momentos de solidão, de tristeza, nós nos sentimos assim. Você não precisa disso. Porque você já é valorizado por Deus. Mesmo que ninguém mais reconheça isso nesse mundo, se você é cristão, você é. Só a lembrança de saber que você é herança de Cristo deveria trazer consolo e amparo no momento de solidão. Deus, eu sei que tu me amas. Eu sei que o Senhor não vai me deixar. E porque nós somos herança, precisamos lembrar disso, todos os momentos. E
como conclusão, saber disso só pode nos levar à mesma reação que Paulo teve. Bendito seja Deus. É louvar a Deus. É por isso que ele está fazendo esse parágrafo na carta. Ele está tão empolgado com a obra de Cristo, que ele chega a bendizer ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela salvação que concedeu na cruz. Bendito seja Deus por nos escolher desde a eternidade. Bendito seja Deus por me resgatar das amarras do pecado. Bendito seja Deus por me perdoar, mesmo que eu não merecesse. Bendito seja Deus por nos revelar a vontade dele para esse mundo. Bendito seja Deus por nos fazer herança de Cristo. Eu queria te desafiar a bendizer a Deus pela sua salvação. Fazer isso com palavras, com cânticos, com louvores, com brados, com gritos, com orações, com clamores, seja com o que for. Bendizer a Deus com seus pensamentos, com as suas intenções, com as suas afeições, com seus desejos, seus sentimentos, suas vontades. Bendizer a Deus com os seus atos práticos do dia a dia, com o seu serviço às outras pessoas, com a sua profissão, lavando uma roupa em casa, fazendo uma tarefa para o seu patrão. Eu vou bendizer a Deus. Bendito seja Deus por tudo que me deu. Nós terminamos respondendo aquela pergunta: por que o cristianismo é diferente de todas as demais religiões? Sabe por quê? Porque diferente das outras religiões, que são meios que o homem criou de buscar o favor de Deus, o cristianismo é Deus vindo em favor do homem. É Deus se compadecendo do pecador e vindo a esse mundo para resgatar o pecador. É Deus pagando o preço para libertar o homem. E essa libertação se encontra só em uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso que o cristão é odiado. Porque para ele, só Jesus é o caminho para Deus. Não tem outro caminho. Não tem. Mas Jesus não só salva quem ele alcança, mas ele transforma essa vida. E o mundo não aceita quem é transformado por Jesus. Não vai aceitar. Porque a santidade do cristão condena as pessoas. Se você fizer o que é certo, porque Cristo te alcançou, quem faz errado vai se sentir incomodado. Porque ele sabe que está errado. Ele sabe que precisa mudar, mas não quer mudar e nem conseguiria mudar. E por isso ele te odeia. Porque ele não te entende. E aí é a oportunidade de você falar para ele de Cristo. Jesus é diferente de todos os homens e todos os religiosos, ou quem criou religiões, porque ele é o Filho de Deus, ele é o caminho escolhido por Deus para redimir pecadores. E o cristão é diferente do mundo porque ele é liberto do pecado. Porque ele é adotado como filho de Deus, porque ele é perdoado dos seus pecados, porque ele conhece a vontade de Deus e um dia ele vai ser dado de presente por Deus à pessoa de Cristo. Bendito seja Deus por isso. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto. Bendito seja o Senhor por essas bênçãos que Tu nos deste. Nós não somos dignos de nada disso. E obrigado por nos lembrar nessa noite. Que possamos voltar para nossas casas, meditando em tudo que recebemos de graça. Na cruz. Custou nada a nós, mas custou a vida de Teu Filho. Que isso nos constranja a entregarmos nossa vida a Ti. A vivermos por Ti. Em nome de Jesus. Amém.